sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Olá, mulher de fé, boa tarde, tudo bem com você? Deixa eu conectar aqui também. Tudo bem com você? Eu estou tão animada, gente. Estou muito animada porque estamos chegando no nosso penúltimo degrau, podemos dizer assim, da nossa jornada. A jornada Coloque Seu Mundo em Ordem. Vamos lá. Gente, que alegria! Eu quero passar essa alegria para vocês. Sabe por quê? Porque foram 7. Foram não. Serão, né? A gente vai concluir. Mas desses 7 encontros da nossa jornada Coloque Seu Mundo em Ordem, nós já trilhamos 5. 5 o quê? Você tá chegando agora. Você não sabia disso? Então, é só você ir lá, ó, nos anteriores, tanto pela rádio quanto pelo meu Instagram. Você vai lá e você vai acessar esse conteúdo. E você vai ver que ele não é só um passo, mas ele vem numa ordem de importância, certo? Tá tudo lá. No anterior, que foi da segunda-feira passada, que é o nosso encontro aqui às 14 horas, todas as segundas-feiras, você vai ver que eu fiz um resumão. Então, eu não vou fazer hoje para não ficar cansativo, certo? Mas é só você olhar a live anterior e você vai ver que eu fiz um resumão da nossa jornada. A nossa jornada Coloque Seu Mundo em Ordem. Porque você sabe que até que você se coloque em ordem, nada estará em ordem. Ai, Betânia, que coisa séria é essa? É muito sério o que eu estou te dizendo e muito verdadeiro. Até que você coloque-se em ordem, o seu mundo não estará em ordem. Não adianta pedir isso para tua mãe, para o teu marido, para o teu chefe, para o teu amigo. Não adianta. Essa é uma tarefa que ela é, como é que diz? Falar com o motorista, né? Somente indispensável, mas ela não é a palavra, não é indispensável, que ela não pode ser intransferível. Essa é uma tarefa intransferível. Não pode passar para ninguém. Vamos orar para que Deus, ele traga, porque a gente sabe que é a palavra de Deus que traz transformação, certo? A gente sabe que é a verdade que liberta. Muitas vezes a gente não consegue avançar porque a gente não conhece a verdade. E ao conhecer, a gente começa a compreender, traz clareza. E a clareza traz uma percepção diferenciada de tudo. E isso, vocês sabem, a gente trabalhou a autoimagem. A autoimagem, enxergue-se, foi de semana passada, você vê que é um dos pilares para você colocar o seu mundo em ordem. Como? Se você acha que as coisas não vão, elas irão. Não irão, porque elas vão corresponder à forma como você se enxerga. Mas isso a gente tratou na segunda passada. Hoje nós vamos tratar sobre o poder da palavra. Já deu tempo de você encaminhar tudo isso. Pegar seu caderno e sua caneta, seu lápis e fazer os seus registros daquilo que falou forte ao teu coração. Por quê? Quando você escreve, há um percentual muito maior de você cravar, gravar, guardar o que você ouviu. Pai amado, aqui nós estamos na tua presença, Senhor, querendo em primeiro lugar te louvar, te engrandecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através do teu Espírito Santo, nos conduz, nos orienta, nos instrui. E que essa palavra, ela venha direto do teu trono para os nossos corações, trazendo transformações necessárias para que coloquemos o nosso mundo em ordem. E então possamos subjugá-los à tua vontade. Porque é esse o caminho que nos conduz ao êxito, ao extraordinário,
a uma vida de plenitude. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tu és o único Deus que tem o poder, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito. Não apenas o corpo morrer, mas lançar o espírito no inferno. É assim que diz a tua palavra. Tu tens esse poder. Então não é isso que queremos para as nossas vidas. Queremos uma vida de plenitude. Não apenas aqui, mas para a eternidade. E, portanto, queremos uma vida alinhada aos teus propósitos. É, Deus, é isso que nós queremos. Sabemos que no mundo teremos aflição, mas a tua palavra diz que em ti está a garantia do sucesso. Em ti está a garantia de vencer, porque eu venci, vós também vencereis. Sabemos que o teu sucesso não é igual ao sucesso do mundo, mas é um sucesso que jorra para a eternidade. E é esse sucesso que queremos. Pai, sabemos, a tua palavra ela nos diz que tu vieste para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Nos faz enxergar o que precisamos. Nos faz agir no que precisamos agir para que a nossa vida tenha o resultado que tanto sonhamos. Em nome de Jesus, amém. Jaane, bem-vinda também. Bem-vinda você daí, você daqui, a todas vocês que todas as tardes estão aqui conosco, com a esperança de aprender algo da parte de Deus para transformação. Porque, se eu vou te dizer uma coisa, ou a gente tem transformação, ou a nossa vida vai continuar refletindo os mesmos resultados. Isso é um fato. Ou a gente é transformado, ou a gente vai ter sempre mais do mesmo. Betânia, por que tu estás dizendo isso? Como é que eu, sendo a mesma pessoa, vou produzir novos resultados? Não vou, né? Não vou. Vamos ler aqui, está em Marcos 11, 22. Essa palavra que diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Temos algumas palavras aqui, né? Não duvidar. Fé. Mas a principal que queremos trabalhar hoje é falar. Você precisa falar. A tua palavra, ela traz realidade, ela concretiza o teu mundo. E é exatamente aqui. Sabe, quando eu estava pensando nessa palavra, Deus me mostrou uma coisa muito clara. Deus diz assim, ó: se alguém disser a este monte, veja que coisa assim, detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. Deus não disse, se você disser, se você falar, vou falarmos a, não falarmos da. Entendi nada não, Betânia. Quantas vezes, em vez de você falar, em vez de você ordenar, em vez de você decretar para o teu problema aquilo que você quer que aconteça, você vive falando dos teus problemas para A, B e C. Olha, Deus diz assim, se disser a este monte, sai daqui e vai para ali. Não duvidando, crendo que assim será. E aqui eu aprendo algo muito sério para mim e agora estou compartilhando com vocês. Na maioria das vezes, você fala ao problema ou você fala do problema? Vou dar um tempo para você pensar. Um exemplo. Ah, meu Deus do céu, esse meu marido, Deus. Ah, Deus, esse meu marido não coopera. Esse meu marido não me ajuda. Esse meu marido não me deixa ir para a igreja. Esse meu filho, esse meu chefe. Você tem falado do problema.
Quando você fala assim, você está falando do problema. Você quer que eu te dê um exemplo como é que é falar para o problema? Você, enquanto seu marido estiver dormindo, você lá, ó, estende a mão e você decreta. E você decreta e você fala: eu creio que eu tenho um marido que é compreensivo. Eu tenho um marido que busca a santidade. Eu tenho um marido que é comprometido com Deus. E você vai decretando. Isso é falar ao problema. Isso é falar à montanha. Você sabia que a tua palavra cria a tua realidade? Talvez, por não saber sobre isso, ou talvez sabe, mas não dá devida importância, você está vivendo o que está vivendo. Você precisa vencer esse vício de falar do problema e falar para o problema. E quando eu falo, Betânia, mas qual é a diferença disso? A diferença é enorme, apesar de ser muito sutil. Falar é só uma preposição, né? Mas não é. Essa preposição ela tem um peso muito grande. Porque quando eu falo para o problema, eu não vou falar para o problema, mais problema. Tipo, a Thaísa tá aqui. Aí vamos dizer que Thaísa seja bem implicante, que não é, mas vamos dizer. Aí eu fico, essa Thaísa é muito implicante. Essa Thaísa, em vez de eu fazer isso, eu vou profetizar. Quando ela não estiver aqui, ou quando eu estiver na minha casa, em oração, eu vou profetizar. Eu não vou ficar dizendo, eita, Thaísa implicante, eita, Thaísa. É isso que eu vou ficar dizendo? Não. Quando eu for orar, eu vou orar com as palavras que eu quero que seja. Então, a diferença é muito grande. Quando você fala ao problema, você traz solução. Você fala do que você quer. Então, você fala mais do que você quer. Mas quando você fala do problema, você fala mais do que você não quer. E vocês sabem, tudo onde eu coloco a minha energia, cresce. Tudo onde eu coloco a minha atenção, eu vou ter mais daquilo. Você não percebeu, não? Que onde você começa a prestar atenção, um exemplo, eu estou pensando em comprar tal carro. Eu passava pela rua e nem via esse carro. Mas quando eu coloquei na minha mente que eu quero comprar aquele carro, eu começo a ver aquele carro. Eu digo, meu Deus, parece que estão produzindo mais carros desses, porque eu não vi esse carro e agora eu estou vendo tanto. Não é que estão produzindo os mais carros. É que você ensinou a sua mente a focar. Você ensinou a sua mente a direcionar a atenção. Só que esse exemplo vai também para o problema. Quando eu passo mais tempo na minha mente, ai, que Thaísa chata, que Thaísa isso, que Thaísa implicante, eu estou trazendo mais. Então, quanto mais eu falar, mais disso eu vou ter. Quais são os problemas que andam se repetindo na tua vida? Você já parou para pensar qual tem sido a tua postura diante desses problemas? Você tem falado ao ou do problema? Você está entendendo a diferença agora? Deus não disse, olha, começa a criticar essa montanha. Que montanha? Essa montanha não era para ter nascido aí. Ô, montanha terrível, enorme. Está atrapalhando o meu projeto, porque essa montanha ficou bem no meio do meu caminho. Né? Deus não disse isso. Deus disse, seja assertivo. Seja assertiva, minha filha. Fale do que você quer. Então, esqueça a reclamação e foque na afirmação. Montanha, saia daqui e vá para ali. E você percebe que ele não diz, saia daí. Não. Ele diz para onde a montanha tem que ir. Já observou isso? Ele diz assim, ergue-te e lança-te ao mar. Seja específica. Você precisa ser específica. Ah, eu quero meu marido uma bênção, Senhor. Ah, Deus, faz meu marido uma bênção, Senhor. É uma oração que não está específica. É uma oração que não decreta o que de fato. Não, eu quero um marido
companheiro, um marido que seja empático, um marido que planeje as coisas comigo, que me consulte ao fazer as suas escolhas. Você está entendendo? Você tem que ser específica. O que você espera? Essa semana eu estava na minha igreja e uma das minhas colegas ali, elas chegaram para mim, uma disse assim, eu tô orando para que inclusive Deus mande, né? Deus mande a pessoa certa para minha vida. Aí eu disse, amém. Você já definiu como é que você quer essa pessoa? Ela olhou para mim assim. Ficou aquele silêncio. Só faltou ela me perguntar, mas não. Ela fez, não. Eu disse, como é que você quer uma pessoa que você não disse, não especificou? Então, qualquer um que vier serve? Não, claro que não. Então, por que você não decretou? Então, por que você não falou? Você precisa falar, mulher de fé. Agora, onde é que está a tua fé? Porque você diz que tem fé. Então, fé é o primeiro passo. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, você está esquecendo da segunda condição. A fé, ela vem acompanhada do decreto. A fé, ela vem acompanhada da ação. E a ação é falar. Você lembra de Gênesis, quando o Espírito pairava sobre a face do abismo e a terra estava sem forma e vazia? Deus veio e ficou lá também pairando, igual o Espírito. Assim que Deus chegou, disse Deus, haja luz, e houve luz. O que é que você tem dito para essa situação, para esse cenário? Para esse sonho? Às vezes está tudo certo, mas você queria viver um sonho que só está aí na tua cabeça. Como essa minha amiga. Só estava na cabeça dela, ela dizendo, estou orando, estou esperando, certo? Mas você especificou, você disse o perfil, você estabeleceu pré-requisitos para essa pessoa. Ó, Betânia, o que é que tu estás dizendo? Seguinte, se eu não... Vamos lá, eu quero uma casa. Eu quero uma casa. Uma casa. Aí aparece uma casa, toda acabada, toda feiosa, num bairro qualquer, de uma cidade qualquer. Olha, Betânia, te deram uma casa. Eu tenho que ficar feliz, porque eu disse que era uma casa. É diferente de eu dizer, eu quero uma casa de 180 metros quadrados, situada no bairro de Boa Viagem. Essa casa, eu quero ela com 4 quartos, sendo 3 suítes. Vocês estão entendendo como é que começa? Aí eu começo a dizer, então, isso são pré-requisitos. Quando eu estabeleço esses detalhes, eu estou estabelecendo pré-requisitos. Isso vai te ajudar em quê? Primeiro, vai deixar mais claro para tudo que é isso que você quer. E você está focando. Você está focando uma hora, isso vai se materializar, porque foi assim que Deus fez. Ele usou a palavra para criar o mundo. E ele disse que nós somos a sua imagem e semelhança. Logo, a tua palavra, ela tem poder para criar o teu mundo. Olha para os teus resultados, eles vão refletir o que você tem falado. Não é forte essa, gente? Não é forte? Os teus resultados têm refletido o que você tem falado. Os meus resultados não estão legais. Provavelmente você anda falando coisas das quais você não quer. Mas você tem falado mais sobre isso. Então você precisa, a partir de então, a partir de agora, levar a sério as tuas palavras. Colocar o teu mundo em ordem vai pedir de você responsabilidade grande com o que sai da tua boca. Lembra que a língua é um pedacinho de carne bem pequenininho, mas que tem o poder de levar todo o corpo ao inferno? Mas essa foi a forma que Deus escolheu de criar o mundo. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Eu estava dizendo aqui para a Thaís que eu ia falar. Esse vídeo você pode colocar no YouTube. O vídeo, o poder das palavras, a experiência do arroz. Quando terminar, que não vai colocar agora não, para tu se dispersar não. Daqui a pouco você coloca e você vai ver. O professor fez uma experiência com as crianças. Ele botou 3 potes de vidros
do mesmo formato, no mesmo tamanho, todos três transparentes, e colocou arroz. Mesma quantidade e mesmo tipo de arroz em cada um dos potes. E aí, ele mandou que as crianças fizessem uma fila e para cada arroz elas decretassem algo, elas falassem algo. E aí, para o primeiro pote de arroz, presta atenção como isso é sério. Pode mudar a tua vida a partir de agora. Elas passavam pelo primeiro pote. Ele disse, o primeiro pote você tá com raiva. Você tem raiva dele. Você vai dizer palavras que são palavras ruins. O segundo pote, você vai ignorar. E o terceiro pote, você vai dizer palavras belas, palavras de amor. Então, as crianças passavam pelo primeiro pote, seu feio, seu chato, seu isso, seu aquilo, né? Criança, né? O que elas entendem como ruim. E elas diziam aquilo pro arroz. Pro outro arroz, elas ignoravam. E o terceiro arroz, elas diziam lindo, fofo, amigo, sabe? Diziam essas palavras. Terminado esse momento, o arroz ficou lá. E passado algum tempo, que agora eu não me lembro agora quanto foi o tempo, mas você pode ver isso no YouTube. Passado algum tempo, eles foram olhar o arroz. E para sua surpresa, para minha, o arroz que tinha recebido palavras ruins, palavras depreciativas, esse arroz estava mofado. O arroz, e ele estava um mofado, sabe aquele mofado preto? Tipo podre mesmo. O arroz que não tinha recebido palavra alguma, estava escuro, cinza. E o arroz que recebeu palavras de amor estava totalmente bom. Estava intacto, não sofreu nenhuma alteração. Estava ótimo. Ai, meu Deus, se você não entendeu isso agora, você não vai entender mais nada. Será que agora dá para você dar atenção e ser responsável com o que sai da tua boca? Se um arroz que não, né, já saiu dali, ele não tem mais vida. Ele sofreu o impacto. Ele sofreu o impacto, glória a Deus, Lígia. Se ele sofreu o impacto das palavras negativas, das palavras positivas e da indiferença, quantas vezes eu e você acha que a indiferença é algo normal? Ah, eu não gosto de fulano. Não, eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Ah, eu não disse nada. Só fulano só merece o meu desprezo. Não é assim? Que muitos de nós afirmávamos, vamos botar isso no passado. Porque depois de uma orientação dessa aqui, não é possível que você ainda vai emprestar a sua boca pro diabo. E você vai trazer palavras de maldição para dentro da tua família. O que é que você tem dito pro seu filho? O que é que você tem dito ao seu filho? O que é que você tem dito ao seu marido? O que é que você tem dito do seu marido? Quais são as palavras que comumente estão na tua boca, de vida ou de morte? A palavra de Deus nos diz que na tua boca há poder de palavras de vida e palavras de morte. Você está entendendo que isso é real? Se um arroz que não tem entendimento, que não tem sentimento, que não tem emoções, que não tem uma alma, morreu, mofou, ficou podre. Imagine o coração de um ser humano. Isso não é sério? Quer colocar teu mundo em ordem? Tenha o domínio da sua boca. Converta a sua boca. Que só saia dela as palavras de vida. Se for para falar uma palavra ruim, fecha. Se for para falar uma palavra insensata, fecha. Se não for para ajudar, não atrapalha.
E isso é só para tua casa, isso é um estilo de vida. Isso não é algo para você fazer pontualmente quando você chega na igreja. Na igreja eu só dou glória, aleluia, e tudo bem, Thaísa, tudo bem, irmã, que Deus abençoe, estou feliz em lhe ver. Não é para ser usado só em ambientes em que você quer uma aprovação, mas dentro de casa, onde você já conquistou, é que verdadeiramente você mostra. Sabe? E aí? Dentro da sua casa, na maioria das vezes, quais tem sido a tua palavra? Considerando que esse é um dos pilares para que teu mundo seja colocado em ordem. E olha que aqui eu estou falando apenas da palavra de Deus. Apenas não. Essa palavra, ela é viva e eficaz. A ciência só vem para provar a palavra. A ciência só vem para confirmar a palavra. E nós sabemos como é que funciona. A minha comunicação provoca um sentimento, o sentimento provoca um pensamento, o pensamento provoca um comportamento e o comportamento traz o meu resultado. Você está entendendo? Isso que eu acabei de te dizer agora é a neurociência explicando o fato. É a neurociência explicando por que aquele arroz ficou preto, podre, o outro ficou cinza, mofado, o outro ficou bem. É a neurociência explicando isso. Mas a palavra de Deus já explicou isso há séculos atrás, ó. Por isso que bem-aventurado é aquele que não apenas escuta as minhas palavras, mas aquele que as pratica. Vamos colocar em prática? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos colocar em prática essa palavra? Vamos colocar em prática e ver a nossa vida mudar e viver os projetos de Deus pra gente. É o infinito e além, gente. Entende? É você quem decide. O poder tá na tua boca. Eu vou conseguir. Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Eu fui criada para vencer no Senhor. Eu não estou dizendo que não há dificuldades, que crente não enfrenta luta. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que Deus, ele já deu a terra prometida. Mas cabe a mim e a você conquistá-la. Sabe? Ele não faz a parte que eu e você pode fazer. Ele disse a Josué e a Caleb: vai e conquista a terra que eu já te dei. Qual é a terra que Deus já te deu e você não conquistou ainda? Será o teu casamento? O coração do teu marido? O coração do teu filho? Será? É ou não é uma terra? É ou não é um território que você precisa cravar a bandeira do Espírito Santo e dizer: esse território aqui foi conquistado pelo sangue do Cordeiro e eu não vou deixar que isso seja em vão. Eu vou me posicionar na minha casa e a partir de hoje eu decreto que no meu lar só tem palavras de vida. E você começa a ser a primeira. Ah, mas meu marido chegou e disse um bocado de coisa. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Ah, não aguentei não. Então entenda, você não aguentou. Você não honrou aquilo que se prometeu. Que se contratou com você mesma. Que combinou consigo mesma. Porque daquilo que ele fala, ele vai prestar conta. A questão é o que você tem falado. E do que você fala, você vai prestar conta. Então não adianta você ficar olhando para a direita e para a esquerda se justificando. Porque, menina, que é tudo sábado eu moro, não. Minha família é problema, viu? É uma dizendo palavrão de um lado e a outra falando não sei o quê. Sabe por quê? Porque, olha, tu não tá na minha casa, não. Eu sou uma pessoa que eu sou a única na minha casa que serve ao Senhor. Você é a luz. Você é o sal. Então você tem tudo, porque você tem Deus, você tem Jesus,
Você tem a mente de Cristo, então você tem tudo para fazer a diferença. Posicione-se como tal. Posicione-se como tal. Ah, eu não sabia como. Parou hoje. Porque agora você já sabe como fazer. Não responda ao tolo segundo a sua astutícia, para que não te tornes tão tolo quanto ele. A palavra de Deus nos adverte. Então não é o que o tolo fala para você que merece que você fale tolices. O tolo está fazendo aquilo que lhe é próprio. E quando você está respondendo, você não pode dizer que é por ele, você está falando por você. Porque se você é uma pessoa que só fala o que é bom, agradável, lembra Filipenses 4? Tudo aquilo, e no mais, irmãos, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for útil, tudo aquilo que for agradável, se alguma virtude há, seja isso que ocupe as vossas mentes. Entende, gente? Tende cuidado de ti mesma. Sabe, é você que tem que cuidar de você. Da tua mente, o que é que você anda vendo, o que é que você anda ouvindo. Porque é os nossos olhos e os nossos ouvidos levam informações para nossa mente. E ali, os pensamentos são gerados. Depois de gerados, eles são internalizados como sentimento. E depois de internalizados, eles vão se materializar em atitudes. Através de atitudes. Você entende que o negócio não é brincadeira? Aí, às vezes, você quer, porque quer que a tua realidade mude, que a tua situação mude, mas você não deu conta de colocar controle na sua língua. E aí? Não é básico isso? Isso é o básico, não é o básico. Mas eu não faço o básico. Eu não faço o básico, mas quero viver o extraordinário. Vamos ser congruentes. Vamos começar a fazer o básico. Porque tu tá ligada, né? Tu tá ligada que Deus diz o quê? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, no muito, jamais será. Então não adianta eu dizer, mais, não, nem mais, nem meio mais. Quando você se posicionar, seja qual for o cenário, diante de qualquer que for o seu cenário, você se posicionar para agir segundo a Bíblia diz que você deve agir, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Oi, Karina, Aline, sempre as que me acompanham por aqui, você daqui também. Rose. Gente, faz sentido para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta aqui? Podem fazer, hein, gente? É porque eu me esqueço de pedir para vocês fazerem. Pode fazer alguma pergunta aí se vocês quiserem. Se não se sentir à vontade aqui, pode mandar para o meu direct. Eu vou repetir para você que está aí. Betânia, sem H, Betânia Gomes Ramos é o meu Instagram. Você manda pergunta no direct. Amém, gente. Amém. Semana que vem nós vamos tratar do nosso último, vamos dizer degrau, porque são níveis, para colocar o nosso mundo em ordem. Porque, olha, Deus, ele falou claramente, governe o homem sobre a terra. Você percebe que isso é uma ordem? Isso não é um pedido, isso não é um conselho, isso é uma ordem, governe. Mas, espera aí, eu quero governar o meu lar, eu quero governar lá a minha área do meu trabalho, mas eu não governo a minha língua. E aí? Eu não governo a mim mesma. Então, exerça primeiro o autogoverno. Não é à toa, né? Não é à toa que a minha mentoria é você no governo. Por quê? Porque não... Ah, peraí, Betânia, mas é Deus que tem que estar no governo, exato. Mas Deus só pode estar no governo quando você submeter o seu governo a Ele. Porque quantas coisas Ele te diz para fazer, mas você não faz porque você não tem autogoverno. Você não tem autogoverno. Aí não adianta Deus me diz, fala comigo, Senhor. Aí Deus diz, olha, faz tempo que eu tô falando. Faz tempo.
mas você não tem forças para executar o que Deus diz, porque você não tem autogoverno. Exerça um governo sobre si mesma, para que você possa se submeter ao governo de Deus. Amém? Não é à toa. Hoje mesmo eu estava fazendo mentoria pela manhã e veio claramente isso. Estava dando mentoria pela manhã e eu vi que isso é muito real. E não é só com a pessoa física. Porque a pessoa jurídica, porque o teu negócio, que é a pessoa jurídica, ele é extensão sua. Ele é reflexo. Tanto é que eu coloquei lá no Stories. O seu CPF é maior do que o seu CNPJ. Por quê? Porque o seu CNPJ é reflexo do seu CPF. O teu negócio espelha a tua mentalidade. Espelha o tipo de governo que você exerce sobre você mesma. O caso é sério, né não? Mas, semana que vem nós estaremos aqui com o nosso último pilar do Coloque Seu Mundo em Ordem. E de repente eu vou abrir uma turma para mentoria e eu falo para vocês. Eu vou ver, porque eu confesso que está bem puxado para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas se eu conseguir abrir essa turma, eu vou falar para vocês semana que vem. E vai ser vai ser um negócio que tipo assim, você só não faz se você não quiser. Amém? Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso.